Povo de Deus, que Deus abençoe o seu dia, que a paz de Cristo esteja no seu coração. Eu sou o Luiz do canal Cordeiro e Leão por Luiz Henrique. Vai lá curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre aliança de sangue, um conceito profundo do nosso relacionamento com o Senhor. Então fica com a gente para nos próximos minutos a gente meditar brevemente sobre esse assunto. Solta a vinheta. A aliança de sangue, amados, é o conceito mais profundo do relacionamento que nós temos com o Senhor. Normalmente, na antiguidade, eles procuravam uns aos outros para fazerem aliança. O mais fraco normalmente procurava o mais forte, por interesses, por proteção, por armamentos. Mas com o Senhor Jesus foi diferente. A aliança de sangue que Ele fez conosco, Ele, o forte, que buscou a gente, nos buscou, os mais fracos, que não temos nada para oferecer para Ele. Ele que é o dono do mundo, dono do globo, dono do universo, de todas as coisas. Mas Ele nos amou, Ele nos procurou. Em Romanos capítulo 5, no versículo 8 diz: o Senhor mostra o seu amor por nós. Ele se entregou, Ele entregou Jesus Cristo enquanto ainda éramos pecadores. O Senhor, Ele nos busca primeiro, Ele nos ama primeiro, Ele faz algo que nunca foi visto em uma aliança de sangue. 1 João 4,19 também diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu é que escolhi vocês. Então Ele fez uma aliança conosco para nos amar e nos guardar. O conceito de aliança na antiguidade tem vários pontos em que se faziam aliança, mas eu não quero citar todos, não temos tempo para isso. Quero citar um dos que para mim é mais maravilhoso: é a morte de um animal. Esse sacrifício de um animal representa algo muito maravilhoso. Eles cortavam o animal no meio, um pouco forte, separavam a carcaça, separavam em dois, e eles andavam, as duas pessoas que estavam formando a aliança, andavam em torno dessas duas carcaças em forma de 8, em forma de infinito. E dizendo com isso simbolicamente que essa aliança é para sempre, é infinita, não vai ter fim. E eles se encontravam de frente um para o outro e falavam: nós não vamos quebrar a aliança que estamos fazendo, senão, tá vendo esses animais mortos, partidos ao meio? Você vai ser como ele, ou eu vou ser como ele, se descumprir a aliança. Faziam os termos da aliança, o que eu vou te dar, o que você recebe como benefício, o que você vai me dar também, e faziam esse ato simbólico muito forte e muito significativo. Olha que interessante como Deus fez esse ato com a humanidade, conosco, simbolizado por Abraão. Lembrando que nós recebemos essa bênção da aliança de Abraão, sendo filhos de Abraão pela fé, segundo as Escrituras. Então vamos ver como foi com Abraão em Gênesis 15, no versículo 8. Abraão perguntou-lhe: Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? Como vou saber que o Senhor vai cumprir a sua palavra? Ele está dizendo. E o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele responde assim: traga os animais. Com uma mente daquela época, Abraão já entendeu tudo. Se fosse conosco, como assim traga animais? Não. Abraão entendeu: opa, ele vai cortar uma aliança comigo, ele vai fechar uma aliança comigo. Esse termo cortar aliança é o mais usado nesse tempo. Então no versículo 17 aconteceu o seguinte: quando o sol se pôs, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, olha isso, e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão. Que interessante.
E que doido esse texto. Primeiro, Deus, ele tira Abraão de cena. Eu não li o capítulo todo porque é grande, quero ganhar tempo. Ele colocou Abraão para dormir. Veio densas trevas sobre ele. E quem andou em volta, em forma de 8, em volta dos animais, foi o próprio, na pessoa do Deus Pai, com Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é fogo consumidor. Ele tomou o lugar de Abraão. Ele tomou o lugar de Abraão. Por quê? Que coisa mais maravilhosa! Por que ele fez Abraão dormir e trouxe Jesus para tomar o lugar do homem? Porque Abraão não conseguiria cumprir, o homem é falho, Deus sabe disso. Abraão iria descumprir essa aliança e teria que morrer partido ao meio, como aqueles 2 animais. Iria quebrar a aliança. O propósito eterno de Deus não ia cumprir, porque da descendência de Abraão viria todas as gerações, até chegar o rei Davi, até chegar Jesus Cristo, o Deus vivo do terceiro céu, que encarnou em um corpo humano e veio como filho ali de José e Maria. Então não podia quebrar essa aliança, ela tem que ser eterna para cumprir o propósito da salvação da humanidade. Então Jesus se coloca ali no lugar. E eu te pergunto, Abraão quebrou a aliança? É claro que sim, é claro que ele pecou. Eu pequei, você pecou, Abraão pecou, todos pecamos. Mas para que se cumprisse todas as promessas de Deus e a justiça de Deus fosse cumprida, Jesus Cristo morreu de fato. Como aquele dia em Gênesis, que nós acabamos de ler, 15, do versículo 15 em diante, do versículo 8, 17, 18, o capítulo todo, alguém teve que morrer. E Jesus foi partido ao meio para se cumprir os termos da aliança, para que Deus cumprisse sua promessa e alguém morresse partido ao meio, porque esse é o combinado. Essa é a aliança de sangue. Se teve descumprimento, tem que ser partido no meio. Como Jesus tomou o lugar de Abraão e da humanidade, então não foi Abraão ou a humanidade que foi partida no meio, foi ele, Jesus Cristo. Isaías 53, 4 e 5 em diante, diz: ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou as nossas dores sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi traspassado, partido ao meio por causa do nosso pecado, se cumprindo aquilo que vemos nessa aliança sublime entre Deus e a humanidade. Compreenda o peso e o tamanho da aliança de sangue que o Senhor fez comigo e com você. Ele tomou o nosso lugar, ele morreu por nós. Agora você compreende um pouco mais profundamente o que é esse ele morreu por nós, para não ser um conceito muito longe, muito distante, sabe? Jesus morreu na cruz por mim, legal. Entenda essa aliança de sangue representada ali com Abraão, representando toda a humanidade. Compreenda a quebra dela. É claro que Abraão quebrou, que nós quebramos. Compreenda que Deus é justo e alguém tem que morrer, tem que pagar esse preço para ele cumprir a sua palavra, porque ele é fiel e cumpriu a salvação em nós. Mas Jesus morreu no nosso lugar, sacrifício vicário. Você já ouviu esse termo, né? Um termo em latim, substitutivo. Quem era para estar na cruz, crucificado e morto, indo para o inferno? Eu, você, Abraão, a humanidade. Mas Jesus foi para aquela cruz. Ele foi para o inferno. É claro que ele é todo poderoso e ele resgatou os que estavam cativos no cativeiro, subiu, deu dons aos homens, como diz as Escrituras, e fez uma grande obra salvífica. Está agora ressurreto ao lado direito do Pai e garantindo nossa aliança eterna. Tome posse dessa aliança. Faça hoje essa aliança com o Senhor. Porque Romanos 10:9 diz que se com tua boca confessar Jesus como Senhor e com o coração crer que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aceite Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Tome posse dessa aliança para a sua vida e para a sua família.